Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente está analisando o mercado do boi, preços, possibilidades aí que o mercado ainda tem de formulação de novas cotações. Ontem a gente viu o SECEX, né, os números do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, mostrando aí uma desaceleração, principalmente nas exportações de carne bovina na terceira semana. Será que isso é um problema? A gente tinha na primeira semana aí a média diária algo em torno de, nas primeiras semanas, de 8,3 e a média diária embarcada até a terceira semana diminuiu para 7,2, 2.000 toneladas aí. Portanto, houve sim um recuo no volume, né, comprado, mas será que isso chega a ser preocupante? Será que isso traz alguma indicação de que há um arrefecimento aí das exportações? Ainda assim, a gente vai conseguir bater volumes recordes negociados ao longo do mês de setembro? Vamos começar com essa análise e quem nos ajuda a entender um pouquinho o mercado é o Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Te surpreendeu esses números do SECEX ontem? Aquele ritmo que a gente viu nas primeiras 2 semanas não se repetiu, Fernando, e a média diária acabou reduzindo. É algum indicativo ou é um andamento normal, digamos, aí das exportações? Qual que é a sua avaliação? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente precisa dizer que esses números do SECEX que ele apontou para ontem, eles têm que ser encarados com naturalidade, não é algo assim para gerar pânico no mercado nem nada parecido. Mesmo com essa queda do ritmo de embarques na terceira semana, a tendência é que esse ainda seja o melhor mês de setembro da história em termos de exportação de carne bovina. Então, os números vão ser muito bons, possivelmente acima de 150 mil toneladas de carne bovina exportadas nesse mês de setembro, e com um ímpeto de compra da China ainda espetacular em todo o ano de 2020. Nesse mês de setembro não é diferente. Vai continuar importando muita proteína brasileira daqui até o final do ano. Então, no que diz respeito às exportações, os resultados daqui até o final do ano vão seguir muito positivos. O Brasil deve exportar em torno de 15% a mais em relação ao ano passado, nesse ano de 2020. Então, resultado muito bom realmente. Só para a gente ter em termos de comparação, no ano passado, em todo o mês de setembro, foram exportadas 138.200 toneladas de carne bovina. Você está falando que a gente pode alcançar ainda algo próximo de 150, é isso? Possivelmente um pouco acima de 150 mil toneladas, tá? E depois a gente tem que adicionar também o volume de carne industrializada no total, mas isso são dados que vão se consolidar aí durante a primeira quinzena de outubro, mas o saldo vai ser muito positivo, com certeza, para as exportações de carne bovina, para as exportações de carne suína também. E, lógico, não tem como a gente falar de outra coisa quando a gente fala de exportação de proteína animal em 2020. A China comprando muita carne. E, lógico, não só carne brasileira, compra muita carne bovina da Argentina, carne suína da União Europeia, e agora com uma perspectiva até de carne suína de um ganho de mercado para outros players com a situação na Alemanha, né, que tem o seu mercado fechado nesse momento, com a PSA avançando dentro do país. Peste suína africana lá na Alemanha é um problema e isso pode ajudar o Brasil no final das contas, né, Fernando? No caso, a questão o que esbarra para o Brasil exportar mais carne suína, necessariamente, é a questão da ractopamina. E novas habilitações precisam ser feitas, novos frigoríficos precisam ser habilitados para que o Brasil consiga exportar mais carne suína. Mas nada impede que a China siga buscando diversificar a matriz de consumo, buscando ampliar a importação de carne bovina ou de carne de frango. Essa estratégia ela já usou de maneira recorrente nos últimos meses, comprou-se muito além de carne suína, né? Não se restringiu a carne suína. Então ela absorveu pescado, carne bovina, carne de frango, o que podia absorver de proteína de origem animal, ela pegou no mercado num ritmo alucinante. Então, e deve continuar dessa forma daqui até o final do ano. Pois é, a gente tem ouvido falar da tal recomposição dos plantéis lá na China. O que você tem acompanhado? Até que ponto essa recomposição dos plantéis pode limitar um avanço das compras chinesas aí, Fernando? É muito bom a gente falar que o plantel que eles trabalham com a recomposição é o plantel de matrizes.
que isso quer dizer? Não é o animal que está indo para o abate agora, que já está pronto para se tornar carne, para virar produção de carne. Então, essa recomposição do rebanho de matrizes, ela representa um crescimento das matrizes, propriamente dita, e isso vai se refletir em produção de carne daqui 1 ano e meio a 2. Então, todo o processo de desenvolvimento do animal precisa ser respeitado. Não é uma coisa que da noite para o dia a matriz gesta, o leitãozinho já nasce e já vai para o abate direto. Não é que nem uma fábrica de parafuso que você aperta o botão e aumenta a tua produção. Então, carnes é um processo relativamente longo, principalmente a carne bovina e a carne suína, que são atividades de um ciclo um pouco mais extenso. Se no caso fosse a avicultura com problemas e já se trabalhasse com recomposição, por ser um ciclo mais curto, é bem possível que essa janela já tivesse sido fechada. Mas como a gente está falando de suinocultura, um ciclo mais longo, isso a gente vai ver como reflexo no mercado apenas no final do ano que vem e no começo de 2022. Então, o Brasil ainda tem uma janela de exportação para a China bastante interessante daqui até os próximos meses. Você falou uma coisa importante, que é a recomposição dos plantéis aí de matrizes. Isso beneficia o consumo de farelo, de soja, da exportação da soja, enfim, mas não aumenta num primeiro momento, como você bem colocou, a oferta de carne, né, Fernando? Isso significa, então, que a China vai continuar demandando, pelo menos ao longo aí de 2021, então? Possivelmente ela vai continuar muito ativa no mercado. A partir do último trimestre do ano que vem, talvez a gente veja uma China com um menor ímpeto de compra já, mas tudo isso é só especulação. Os dados na China ainda são muito preliminares, a gente não tem informações oficiais, o governo dá difícil acesso a esse tipo de informação, o governo chinês ele não divulga assim, posições estratégicas de uma maneira transparente, Claro, como né? acontece em outros países, eles mantêm essa posição fechada, então a gente não sabe ao certo qual o tamanho dessa recomposição, enfim, fica só, no caso, um quadro mais especulativo realmente. O que a gente tem ideia de recomposição é o que as consultorias privadas acabam divulgando aí ao redor do mundo, explicando o que está acontecendo na China. Nem o USDA, nem o próprio USDA tem números concretos do que está acontecendo dentro do mercado chinês. Então, saber de fato como está esse processo de recomposição é algo que é impossível de você saber nesse momento. Só o governo chinês realmente tem ideia do que está acontecendo. Muito bem. Ou seja, análise de exportação, se depender de China, a gente continua bem. Agora, demanda interna, Fernando, o que pode acontecer? E será que a gente vai ter uma demanda interna prejudicada, enfim, pela questão econômica? Sofremos com a pandemia, continuamos sofrendo, tem uma série de restrições ainda em vários estados, isso é perfeitamente natural. É só você observar o caso do Reino Unido, da Espanha, que tem um processo de segunda onda de contágio agora. Enfim, são situações delicadas, mas de qualquer forma o Brasil está começando a sua economia está começando a entrar nos eixos. A gente vê melhoras, picos de consumo em alguns estados, em algumas regiões em que a abertura já está mais consolidada. Exemplo da cidade de São Paulo, a gente pode citar a cidade de São Paulo como um exemplo nesse processo de retomada das atividades. A abertura dos restaurantes ali no início de agosto gerou um boom de preços no setor carnes. Atacado apresentou um consistente movimento de alta. Só que tudo isso é limitado pelas consequências econômicas da pandemia. Querendo ou não, uma série de indústrias, o setor de serviços foi muito prejudicado pela pandemia. Apenas o setor exportador conseguiu dar boa fluidez aos seus negócios nesse ano de 2020. Diferente do que aconteceu com o setor de serviços, o setor automobilístico foi muito prejudicado. Então a gente vê uma queda da atividade econômica, o que não poderia ser diferente, mas estamos entrando no último trimestre. Apesar de a gente ver uma economia tolhida pela pandemia, o último trimestre é o período que mais se consome carne em todo o ano. Então, existe uma expectativa positiva em relação à demanda. Lógico, o consumidor final tem suas limitações, ele não vai conseguir absorver tantos reajustes de um determinado produto, e a gente já vê um processo de migração, no caso do setor carnes,
para proteínas mais acessíveis. É só acompanhar a escalada dos preços da carne de frango, que em algumas regiões do país o frango congelado já atingiu R$ 6 por quilo. É um preço absolutamente recorde. E mesmo assim, mesmo com essa alta dos preços, a carne de frango ela segue num patamar muito inferior na comparação com a carcaça suína, com o corte dianteiro bovino e com o corte traseiro bovino. Então, ela acaba se tornando a opção mais atraente aí para o consumidor brasileiro nesse momento de ainda turbulento em relação à atividade econômica. É importante você destacar isso, que a gente tem um crescimento, uma aceleração mais rápida aí dos preços da carne, e isso imagino que tenha sido motivado por uma demanda mais crescente em função dessa migração aí do consumo de outras proteínas para a carne de frango, mas a carne de boi não perdeu o ritmo de alta, né? É um ritmo mais tímido, mas ainda no mês de setembro registra alta, né, Fernando? Sim, exatamente. Para você ter ideia, no interior de São Paulo, o corte do traseiro bovino já atingiu R$ 18 por quilo, entendeu? É o ponto de máxima do último trimestre do ano passado, quando a nossa economia estava caminhando dentro da sua normalidade. Também coincidiu com aquele momento que a China começou a comprar o que podia e o que não podia de carne bovina brasileira, mas em setembro de 2020, um ano tão complicado, tão turbulento, já atingiu R$ 18 por quilo. Então, abre um precedente para a continuidade desse movimento, lógico, de uma maneira mais cadenciada, em função de todas as características da demanda nesse período do ano, nesse último trimestre, com ainda dificuldades para a economia caminhar como se deve. A gente sempre precisa ressaltar que o processo de reabertura aqui ele está trazendo traz um saldo positivo para a economia brasileira, está se restaurando mais rápido do que o previsto. As tendências eram mais negativas aí, tanto que semana a semana os números do Boletim Focus mostram um tombo menor da economia brasileira em 2020 e projeções ainda mais otimistas para a economia brasileira em 2021. Isso é um sintoma que a retomada está sendo mais rápida do que o previsto pelo mercado. Isso é muito bom, lógico, mas de qualquer forma vai ter um preço a ser pago em função de todos os problemas causados pela pandemia. Muito bem. Bom, temos então o mercado interno, mas tem um fator que vem justificando a manutenção e, quem sabe, até a possibilidade de evolução dos preços da arroba, que é a questão da oferta. Onde a gente pode chegar no preço da arroba e como é que a oferta tende a se comportar? Podemos ver uma recomposição da oferta aí nesse último trimestre em função de, sei lá, um momento de incentivo de entrada de animais no confinamento lá atrás, Fernando? Bom, o estímulo ao confinamento para o último trimestre do ano esteve presente no mercado. Os preços da arroba muito positivos, mas a gente precisa ressaltar que o preço do gado de reposição é muito alto nesse momento. Em algumas regiões do país, o bezerro chega a ser negociado até R$ 2.600 por cabeça. É um outro preço recorde dentro do setor carnes, de uma maneira geral. A gente precisa falar também que os preços do custo de nutrição animal estão muito acentuados, principalmente do farelo de soja, um quadro de escassez muito grande de soja a grão nesse momento no mercado brasileiro. Está faltando e isso gera inflação, inclusive, das farinhas de origem animal, DDG, os produtos que são utilizados para substituir esse farelo de soja como fonte de proteína na ração animal. Outro ponto que a gente precisa colocar é uma estiagem prolongada em todo o centro-sul do Brasil. Então, o boi de pasto ele não vai estar apto ao abate nesse último trimestre do ano. A gente vai ver esse animal terminado para o primeiro trimestre de 2021. Então, no período em que o consumo vai estar melhor, a gente vai depender apenas da oferta de confinados. Ela não é o suficiente para inverter a curva de preços da pecuária, não vai exercer forte pressão sobre o mercado. E isso remete a uma arroba do boi gordo firme até o final do ano, talvez chegando a picos de R$ 260 por arroba no mercado paulista. Para escalar ainda mais, precisa de algo diferente em relação a consumo. Precisa de uma China comprando muito mais do que já compra, de uma demanda doméstica se recompondo de uma maneira muito mais acelerada do que o previsto pelo mercado. Então, para que a arroba do boi gordo atinja patamares, por exemplo, de 270, 280 reais por arroba em São Paulo, seria necessário um aumento do consumo de carnes de uma maneira ainda mais agressiva do que a gente já vê nesse momento. Mas o 260 é pertinente, então?
Sim, sim. Inclusive, essa semana a gente já vê negociações aí acima de R$ 255 para animais destinados ao mercado chinês. É um preço espetacular, não tenha dúvida disso. E esses animais jovens que cumprem esses requisitos para exportação ao mercado chinês, eles vão seguir muito disputados no mercado, uma disputa muito acirrada. Todo mundo que tem habilitação, todos os frigoríficos habilitados a exportar para a China, focam praticamente toda a sua produção para as exportações, porque a rentabilidade é muito boa, ela justifica esse tipo de estratégia. Primeiro, que o câmbio favorece, fomenta esse tipo de negócio, e o preço pago pelo importador chinês, ele fica em média, por exemplo, como eu citei ali, está R$18 o nosso quilo do traseiro bovino, que é o preço para o mercado doméstico. A China chega a pagar em torno de $4,95 por quilo da carne bovina brasileira. Então a comparação é muito, muito distante. O preço lá que a China está remunerando para o frigorífico é muito superior, compensa demais para quem está fazendo o mercado chinês nesse momento. Ao dólar de hoje, 4,95 que você falou? $4,95 por quilo. É o preço que a China paga pela carne bovina brasileira. Se a gente usar o dólar de hoje, que está 5,44, a gente tem, então, um quilo quase R$27. O mesmo quilo que no Brasil é negociado a 18. Isso para o corte traseiro, que é o corte mais a parte mais valorizada, assim, que concentra os cortes nobres, como a picanha, alcatra, etc. Então, não tem como, né? Não tem como você comparar. Então, os frigoríficos que têm habilitação para exportar para o mercado chinês vão trabalhar com isso, vão operar dessa forma daqui até o final do ano, sem dúvida alguma. É muito compensador para o frigorífico em termos de receita, em termos de margem operacional e assim por diante. Então, fica até difícil de você defender aí qualquer tipo de estratégia diferente. R$260 já é a próxima meta de preços, então pode acontecer aí ao longo do último trimestre, mas já tem negócios, principalmente com o boi China, acontecendo a 255, certo? Dependendo da situação, dependendo do acabamento do animal, você pode chegar a valores até um pouco acima disso, tá? Valores superiores, dependendo da qualidade, enfim. A bonificação que o frigorífico paga pela qualidade diferenciada do animal negociado. Muito bem. Ou seja, um mercado aquecidíssimo aí para o boi gordo, para a carne bovina e, consequentemente, para a arroba do boi. A gente vai continuar acompanhando aí essa situação, né, Fernando? Até para saber onde vai parar. A gente, como consumidor, fica meio preocupado também, né? No final das contas, até quando que a gente vai ver lá na ponta final o preço continuando a subir. Mas, ao mesmo tempo, o pecuarista está conseguindo recompor aquelas perdas que teve aí nos últimos anos, enfim, está, inclusive, já pensando em investimentos, o que é muito importante para o setor, né? Exatamente. Esse ano de 2020, não só para o setor carnes, tá? Produtor de soja, produtor de milho, conseguiu uma rentabilidade muito interessante no mercado, conseguiu receitas muito positivas, um retorno muito bom. E isso remete a reinvestimento, e isso é excelente para fomentar o agronegócio brasileiro. Então, sem dúvida, um ano muito importante para toda a nossa cadeia, para todo o agronegócio de uma maneira geral. Então, é excelente para todo o setor carne, sem dúvida. Legal. Meu caro Fernando Henrique Iglesias, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, viu, Fernando? Que agradeço. Boa tarde a todos. Valeu, um abraço, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, analisando um pouquinho aí o mercado do boi. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de negociação lá na B3, lá em São Paulo, mercado futuro voltando a subir. Setembro, R$ 250,10, alta de 0,6%. Outubro, R$ 248,50, alta de 0,75%. Novembro, R$ 252,20, alta de 0,64%. E o dezembro, R$ 252, alta de 0,6%. O indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,75% a R$ 249,85.
São os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, sua audiência, daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.